Agora, pela Web Rádio Fluminense, a opinião e as informações do nosso tricolor. No ar, Tricolores no Volante. Fala galera, ligado aqui no Web Rádio Fluminense, por aqui eu sou o Thales Augusto, nós vamos juntos para mais um Tricolores no Volante. Você ligado nas principais notícias do nosso Fluminense, aqui juntinho com a gente. Olha, o Tricolor vai para campo neste sábado às 9 horas da noite para a estreia do Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta a equipe do São Paulo no Morumbi e já vai estar aí logo de frente com uma das principais equipes do Brasil neste primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. E é claro, né, o Fluminense que vem de uma vitória contra o River Plate na Argentina, a equipe vem embalada, vem dando sequência. O Roger Machado precisa muito estar encontrando um elo para essa equipe do Fluminense, para que a equipe consiga se encaixar cada vez mais. Tem que revezar jogadores, como ele fez nesse último jogo, botou o Samuel Xavier na zaga, na lateral direita. O próprio Samuel Xavier chegou a dar uma entrevista falando que é hora de rodar a equipe, de botar o elenco para jogar. É exatamente isso. O Fluminense não pode ficar preso a só uma formação, tem que pegar todos os jogadores do elenco e ir testando. E um dos testes também feito pelo Roger Machado foi colocar o Caio Paulista, e parece que deu certo. O Caio Paulista é um jogador muito raçudo. Às vezes ele não sabe muito bem o que fazer com a bola, isso é verdade. Mas é um jogador que tem uma raça, tem uma disposição, é um jogador que se entrega. E o Fluminense precisa de jogadores que se entreguem dentro do jogo. E o Caio Paulista caiu muito bem. E também o Samuel Xavier fez uma grande partida. Outra notícia do Fluminense, né, para esse jogo de sábado, é que a equipe deve ir com a equipe completa. O Fluminense deve estar com o time completo para esse jogo de sábado contra a equipe do São Paulo. E tendo essa decisão no sábado desse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta na quarta-feira o Bragantino. O primeiro jogo valendo aqui no Rio de Janeiro pela quarta fase da Copa do Brasil. Não tem vida fácil, o Fluminense pega um adversário forte, que é o Bragantino. É um grande jogo, é o esperado principal jogo desta quarta fase da Copa do Brasil. A equipe do Fluminense e a equipe do Bragantino. Só lembrando que o Fluminense está nas oitavas de finais da Libertadores, o Bragantino foi eliminado na Sul-Americana. O Bragantino não vem fazendo um ano tão bom quanto fez ano passado, e o Fluminense tem aí, né, digamos, vem mais embalado do que o Bragantino, mas é um adversário muito complicado. Então vamos ficar de olho aberto contra a equipe do Bragantino. É importante que o Fluminense garanta o primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, e no jogo lá de São Paulo joga um pouco mais com tranquilidade contra a equipe do Bragantino, já que a Libertadores será só depois dos compromissos das datas FIFA, né, ali das competições que ainda vai vir a Copa América. Então só lá para julho voltaremos com a Libertadores. Então o Fluminense vai ter um tempo aí, cerca de um mês e meio, para estar se preparando e se dedicando ao Brasileiro e também à Copa do Brasil. Outra informação do Fluminense, informação importante, o Fluminense está de olho no mercado. O Fluminense está de olho no mercado, vem vendo peças para compor a equipe, porque o Brasileiro são 38 rodadas, tem ainda a Libertadores, tem a Copa do Brasil. Então o Fluminense precisa de elenco máximo de jogadores para estar revezando. Então o Tricolor está aí de olho no mercado, pensando nas oitavas de finais da Libertadores, já que poderá colocar mais 6 jogadores, poder mudar o nome de 6 jogadores, e ainda o Tricolor vem aí pensando para essa fase do Brasileiro e também para a Copa do Brasil, que são 3 competições que vão estar desgastando os atletas e tem que ter elenco para estar rodando. O Fluminense pensa em opções para o meio-campo e também para a lateral. Só falando que a classificação do Fluminense para as oitavas de finais da Libertadores rendeu aí cerca de mais de 5 milhões de reais aos cofres do Tricolor. Só na primeira fase da Libertadores o Fluminense já conseguiu garantir mais de 16 milhões de reais. Tudo o que o Fluminense precisava era isso mesmo. Era de dinheiro, era de estar competindo, voltando à Libertadores, uma competição grande, muito importante isso para o Fluminense. Só uma notícia meio triste para o Fluminense: amanhã vai ser julgado então pelo STJD. O Fluminense e o Internacional, eles foram denunciados por terem escalado atletas irregulares na final do Campeonato Brasileiro Sub-18 feminino. O Fluminense então teria escalado a atleta Kailane irregular. Ela teria tomado cartão amarelo no jogo contra o Santos, São Paulo, e também na primeira final contra o Internacional, mas o Fluminense tinha um gancho de um efeito suspensivo pelo mesmo STJD, no qual poderia escalar ela, mas era da expulsão que ela teve contra o Corinthians. Amanhã vai ser julgado essa irregularidade do Fluminense,
E também o Internacional teria escalado um atleta em situação irregular, ultrapassando o limite permitido de 23 jogadoras, teria escalado então a 24ª jogadora, e isso tudo vai ser julgado amanhã, no dia 28, para saber como fica a decisão do STJD em relação à escalação tanto do Inter quanto do Fluminense dessas atletas irregulares. A princípio, o Fluminense não perde o título do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, até porque ambos os times colocaram as atletas irregulares, e as penas são possíveis a perca de 3 pontos e também uma multa que vai de R$100 a R$100 mil. Caso o Inter e o Fluminense perca 3 pontos, as equipes permanecerão ali, porque foram as equipes que disputaram a final e a partida foi exatamente na final. Então, o Inter e o Fluminense perdendo a sua pontuação, permanece o título com o Fluminense, tá bem? Então, por enquanto, tudo ok com o Fluminense, mas vai ser o julgamento amanhã. Aqui do meu volante, eu passo pro volante dele, Felipe Barros, para estar comentando essas notícias. Felipe, vem para cá comentar sobre o nosso Flusão. Fala, Thales. E aí, galera? Como é que vocês estão? Depois dessa classificação aí cheia de emoção diante do River, dentro do Monumental de Núñez, Fluminense sendo o segundo time brasileiro a conquistar vitórias dentro dos domínios de River Plate e Boca Juniors. E o primeiro a fazer isso também nos estádios de Peñarol e Nacional contra esses times uruguaios, né? Os maiores times uruguaios e argentinos. O Fluminense é o único a vencer todos eles em seus territórios, em seus domínios. Bom, galera, como o Fred falou ao fim da partida, eu ainda estou em êxtase. Eu ainda estou encantado com a participação do Fluminense nessa Libertadores, por mais que a gente tenha tido altos e baixos. O Fluminense tem demonstrado uma coisa que para mim não pode faltar a um time de guerreiros, que é entrega, que é vontade. E isso a gente está vendo em todos os jogos. Bom, vamos que vamos, rumo às oitavas, rumo ao título dessa competição que a gente tanto sonha, que a gente tanto aguarda ver chegar lá nas Laranjeiras, na nossa sala de troféus. Galera, a Fluminense agora volta suas atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado diante do São Paulo às 21 horas. Bom, jogo difícil, a gente não sabe como o São Paulo vai jogar, se vai poupar jogadores, se não. Lembrando que o São Paulo já veio de um jogo de Libertadores onde utilizou um time misto, um time reserva, ali mais para reserva, e vem numa tocada muito boa, numa sequência muito boa com o Hernan Crespo, né? Parece que o técnico se achou aí no São Paulo, já tinha feito um bom trabalho no Defensa e Justiça, e agora com um time um pouco mais de dinheiro para investir, fez boas contratações e está ajeitando ali o time, conseguiu dar um padrão tático em que o São Paulo vem atuando bem e conquistando vitórias, né? Não é à toa, voltou após 12 anos a conquistar o Campeonato Paulista, né? E além disso se classificou aí para as oitavas de final da Libertadores como segundo do grupo, atrás apenas do Racing da Argentina. Jogo difícil, jogo em que eu utilizaria um time misto, né, por conta dessa sequência que o Fluminense vem jogando aí, jogo todo domingo, terça, quarta, domingo, sábado, enfim. O Fluminense está jogando muito tempo com esse time titular e acho que eles podem ter algum tipo de desgaste muscular. Para que isso seja evitado, eu utilizaria a nossa equipe alternativa, né, com um ou outro titular se fosse possível, né, porque o Nino, por exemplo, é um jogador que não vai jogar no meio de semana que vem pelo Fluminense, diante do Bragantino na Copa do Brasil. Então talvez o Nino eu utilizasse, dependendo ali da análise de fisiologia e etc. Né? Tem sido um jogador importantíssimo, fez uma baita partida diante do River, assim como Iarico, enfim, jogador que vai nos ajudar muito. Acho que o Samuel Xavier também é um titular atual que poderia jogar, já que acabou de iniciar o processo como titular, não vinha jogando muito. Enfim, eu utilizaria uma equipe alternativa para dar um pouco de descanso aos nossos titulares, já que quarta que vem a gente enfrenta aí o Bragantino já pelo início da competição Copa do Brasil. O Fluminense pega o Bragantino sem o Nino, que foi convocado para a seleção olímpica, mas também, por outro lado,
a gente não enfrenta o Claudinho, um jogador que ganhou todas as premiações individuais possíveis no ano passado pelo Brasileirão. Jogador de muita qualidade técnica que eu não sei, para ser sincero, não faço ideia do porquê ele ainda está no Bragantino. Ele tem muito mercado na Europa, esse jogador. E para mim ele deveria estar na seleção principal e não na Olímpica. É um desfalque de peso para o Bragantino, que eu acho que vai ser mais sentido lá do que o Nino daqui, porque a gente também tem boas peças de reposição, como é o caso de Manuel, David Braz, etc. Fluminense voltou suas atenções aí também para o mercado, né? Vai poder fazer até 6 alterações na lista de inscritos da Libertadores, né? Tá de olho no lateral esquerdo, no meio campo, e esse meio campo eu imagino que seja um volante, com as mesmas características de Iago e Martinelli, para o nosso banco, porque o Martinelli, por exemplo, não joga as oitavas de final o primeiro jogo por estar suspenso. Quem entra? O Wellington já tem uma outra característica. Suspenso. Quem entra? O Wellington já tem uma outra característica. É um jogador mais de marcação, de pouco não sabe sair tanto para o jogo como ele. Então eu acho que o Fluminense vai olhar para essa posição com carinho, e as 6 alterações podem ser feitas aí, já tendo em vista que Frazan, Yuri, Fernando Pacheco estão emprestados, não vão mais ser utilizados na Libertadores. Hudson tem uma lesão muito grave, acabou de ser operado, vai demorar muito ainda para voltar aos gramados. Também está na lista e pode sair. E o Miguel, que está em litígio, está afastado aí, depois de todo esse processo judicial contra o Fluminense. É isso, vamos torcer para que venham 2 bons reforços, a gente altere essa lista aí e incorpore mais ainda o nosso grupo. E é isso, galera. Agora foco no Brasileirão, na Copa do Brasil. Eu daria mais importância à Copa do Brasil semana que vem, descansaria o elenco, deixaria o nosso time alternativo, que é um time que vem dando conta do recado, para enfrentar o São Paulo no Morumbi no sábado. Um forte abraço, saudações tricolores, valeu!